pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a unidade básica funcional de todos os seres vivos. Nós vamos falar sobre as células. E quanto ao número de células que um ser vivo pode ter, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Os seres unicelulares, que são aqueles que possuem uma única célula, e os seres pluricelulares, que são aqueles que possuem inúmeras células. Nestes seres, as células elas podem sofrer algum tipo de diferenciação, se unir e formar tecidos especializados, que vão dar origem depois aos órgãos, que por seguinte dá origem aos sistemas. Uma outra maneira que podemos usar as células para classificar os seres vivos é de acordo com a estrutura dela. Algumas células elas possuem o seu envoltório nuclear, separando o material genético das outras organelas do núcleo, e algumas células não possuem. As células que não possuem o envoltório nuclear são chamadas de células procariontes. São as células comuns nas bactérias, enquanto que as células que possuem o envoltório nuclear são as células comuns em todos os outros seres vivos: animais, vegetais, fungos e protozoários. Os seres procariontes, por serem unicelulares, eles só podem ser vistos a partir de um microscópio. E eles são representados basicamente por dois tipos de seres, que são as arqueias e as bactérias. A estrutura deles é muito semelhante, composta basicamente de uma parede celular, a parte mais externa dela, que protege a célula em si, a membrana plasmática, responsável pela troca de substâncias entre a bactéria e o meio. Também tem o citoplasma, que é a área interna da célula, e ao observar o citoplasma deles, é observável que eles não têm muitas estruturas, muitas organelas com suas membranas bem definidas. Inclusive o próprio núcleo, por serem procariontes, fica misturado em meio ao citoplasma. Os ribossomos, que são estruturas relacionadas com a síntese de proteínas. Os pilos, que são essas fimbrias, esses pelinhos que elas têm ali ao redor delas, está relacionado com a troca de material genético com outras bactérias. E o DNA, que é o material genético em si, que vai trazer todas as características para aquela bactéria ou para aquela arqueia. Basicamente, essas são as estruturas que compõem as células dos seres procariontes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as células dos seres eucariontes. As células que compõem os seres eucariontes, elas são formadas basicamente, então, do núcleo, do citoplasma, os ribossomos e a membrana celular. Em alguns casos, como é o caso da célula vegetal e a célula dos fungos, além da membrana, ela ainda pode ter externamente ela uma parede celular, que podem ser feitas de celulose, como no caso ali das algas e dos vegetais, ou de fibras de quitina, como é o caso dos fungos. Mas existem outras organelas que são diferentes na célula vegetal e na célula animal. Por exemplo, os cloroplastos eles vão ser existentes apenas nas células vegetais. São as organelas relacionadas com o processo de fotossíntese. Enquanto que os centríolos eles vão ser encontrados basicamente nas células animais. São as organelas que estão relacionadas com a divisão celular, com o processo de mitose e meiose. Outras organelas que se diferem um pouco entre célula animal e vegetal são os lisossomos e os vacúolos. Os lisossomos, nas células vegetais, quando eles se tornam adultas, nas células vegetais adultas, eles vão ter um número de lisossomos bem reduzidos, ou quase inexistentes nas vegetais adultos, enquanto que na célula animal elas são produzidas em grande quantidade. E por fim, os vacúolos. Nas células vegetais, os vacúolos eles são grandes e bem desenvolvidos para o armazenamento de substâncias, enquanto que na célula animal os vacúolos são pequenos e pouco desenvolvidos. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre as estruturas das células e suas funções. Mas é importante lembrar que tudo isso só foi possível a partir da invenção do microscópio no ano de 1590, por Hans e Zacharias Janssen. Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço!